E ele foi viajando até que ele chegou na terra dos Lápidas. Lápidas significa em grego aqueles que quebram pedras de fogo. Era uma tribo da época do Neolítico e eram homens fortes e trabalhadores. O rei deles se chamava Pirito, e Pirito era filho de Ixion e meio-irmão dos centauros. Dizem os estudiosos que os centauros, na verdade, o mito dos centauros se originou de um povo que era conhecido como os 100 guerreiros, que eram rivais dos Lápidas. Ambas as tribos teriam vivido na época do Neolítico, mas isso é uma das várias hipóteses. Bem, Pirito, filho de Ixion, era meio-irmão dos centauros e neto de Ares. Então ele também tinha um porte muito majestoso e era bastante forte. E ele já tinha ouvido falar das façanhas de Teseu. E quando ele soube que Teseu estava andando pelas terras dele, ele não gostou, ele se sentiu intimidado, ele achou que Teseu estivesse querendo aumentar os seus domínios e ele partiu para cima de Teseu para um enfrentamento. Teseu estava em menor número, é claro que ia ser um massacre para os soldados dele, então Teseu sugeriu para Pirito: espera, a sua questão é comigo. Então, deixe os nossos soldados em paz. Resolvamos isso nós dois. Pirito achou nobre a atitude dele, não querendo que os soldados se machucassem, e aceitou o duelo. Os dois partiram para cima um do outro, mas aconteceu uma coisa interessante. Na hora que um estava na frente do outro, eles se estancaram. Eles não se engalfinharam, não começaram a lutar. E um começou a admirar o outro. Pirito olhou para a clava, aquela do clavígero, lembra? Que Teseu andava sempre carregando, e ficou curioso. Esta é a clava de clavígero feita pelo próprio Hefesto? Teseu. É ela mesma. Clavígero costumava dizer que nenhum homem resistia à clava de clavígero. Bem, nem ele resistiu. Aí os dois deram uma risada, daí voltaram a se olhar com ódio e quase arremeteram um contra o outro e estancaram outra vez, mais uma vez se admirando, um olhando para a armadura do outro. Então Teseu perguntou ao rei dos Lápidas: é necessária mesmo essa luta? E Pirito olhou para ele com desconfiança. O que veio fazer em minhas terras? Eu só estava passando. 2 tragédias consecutivas se abateram sobre minha casa. Não consegui mais permanecer em meu palácio. Precisei viajar. Nada quero com tuas terras. Eu só estava passando. O Lápida se comoveu da história de Teseu. Vamos, amigo. Acho que estás precisando de uma boa refeição. Teseu acompanhou Pirito até o palácio e a partir daí os dois se tornaram grandes amigos. Teseu dispensou a comitiva dele, mandou todo mundo de volta para Trezena e se deixou ficar na terra dos Lápidas. Acontece que Atena, todo o território da Ática,
todo o território que estava sob o domínio de Teseu. Ele não nomeou ninguém em seu lugar, ficou entregue a si mesmo. E Teseu não voltava, e demorou muito para voltar. Pirito estava para se casar. Sua noiva chamava-se Hipodâmia, e era filha do rei Butes e da rainha de Monácia, de Argos. E uma grande festa foi preparada para o casamento dos dois. Toda a Tessália foi convidada e também os centauros, que eram meio-irmãos de Pirito. Bem, os centauros eram um povo monstruoso, né? De onde sai o pescoço do cavalo, saía o tronco de um homem forte. Então, imagina a altura. Eles eram muito grandes e muito fortes. E eles tinham uma fraqueza. Era o vinho. E o vinho na Grécia, ele não era um vinho como nós conhecemos hoje. O vinho na Grécia, ele era bem encorpado. Então ele era feito daquela forma muito forte e a pessoa ia diluindo o vinho de acordo com o seu gosto. Se queria um pouco mais forte, se queria um pouco mais fraco. Era muito comum uma bebida que eles usavam, que eles diluíam o vinho em água e acrescentavam mel. Era o chamado hidromel. Era muito comum. E foi o hidromel que foi servido na festa, mas para os centauros foi servido apenas leite. E Pirito havia dado ordens expressas dentro do palácio. A festa para a população, para os nobres e para a população da Tessália, era dentro do palácio. Nos jardins ficariam os centauros e não era para que as pessoas ficassem indo até lá. Mas imagina, criaturas mitológicas passeando no jardim, né? A curiosidade que as pessoas não ficaram. E toda hora um ia até o jardim, ou dois, ou mais, ou até um grupinho, para ver os centauros. E as pessoas iam carregando bebida. E os centauros tinham um faro muito apurado. E eles começaram a sentir o cheiro do hidromel. E eles começaram a recusar o leite com especiarias que estava sendo servido para eles, o suco de fruta ou qualquer outra coisa que quisessem empurrar para eles. Eles queriam o vinho. E o vinho estava sendo recusado. Os centauros invadiram a cozinha, foram para cima das garrafas de vinho e se embebedaram. A partir desse momento, eles entraram no palácio. E aí imagina, cavalos entrando dentro do palácio. Eles entraram no palácio e começaram a andar, quebrando tudo. Foi quando um dos centauros viu Hipodâmia e sentiu um desejo insaciável por ela e partiu para cima dela. Quando ele foi para cima dela, ela tentou fugir, ele agarrou ela pelos cabelos e puxou ela pelos cabelos. Jogou ela no chão e foi para cima dela com os cascos, prendendo ela no chão, na intenção de estuprar a moça. Quando Teseu viu, ele sacou a espada e partiu para cima do centauro e já deu um golpe no rosto e já arrancou uma orelha. O centauro começou a sangrar, começou a gritar. Nisso os outros centauros partiram para cima dos convidados. Os convidados começaram a lutar, os soldados, Pirito, Teseu e Pirito se juntaram lutando contra os centauros. E eles estavam bêbados, então eles não conseguiram se defender muito bem. Eles saíram correndo, Teseu e Pirito, com a população, puseram os centauros para correr. Acontece que Hipodâmia estava muito machucada. Muito, muito. Não era pouco. Ela havia sido pisoteada pelo centauro. O rei Butes já tinha pego a filha no colo, já tinha colocado ela num leito, já tinha começado a limpar as feridas, né? Nisso
Pirito e Teseu voltaram, tinham posto os centauros para correr, voltaram. Quando eles chegaram, encontraram o rei Butes sentado, a rainha de Monácia ao lado do marido, os dois desolados, e Hipodâmia dançando, toda machucada ainda, com as feridas ainda, com os curativos, toda roxa, dançando e cantando e rindo. Ela havia enlouquecido completamente. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.